movie on Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. A drag kid who RuPaul is calling the future. Que Jesus é travesti, sim! Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. Em novembro de 2020, a ideologia de gênero entrava na pauta de votação do Supremo Tribunal Federal. Ponto mais polêmico gira em torno da ideologia de gênero. As escolas seriam obrigadas a adotar os princípios de que as pessoas não nascem homem ou mulher, mas escolhem o sexo depois, ao decorrer da educação. Em 2014, quando o Congresso votou os Planos Nacionais de Educação, um grande movimento contrário às políticas de gênero tomaram o país. Graças à pressão da sociedade, deputados e senadores retiraram todas as referências de gênero contidas no plano. Ali dentro da ADI, o que a gente encontra, inclusive, qualquer um pode entrar na internet, no Supremo e ver, são 52 páginas dessa ADI que o partido entrou. Ele quer colocar que a retirada ela é inconstitucional porque a Constituição diz que nós não podemos discriminar pessoas. E, de fato, nós concordamos que ninguém seja discriminado. Essa não é a questão. Onde está a manipulação não é visível para as pessoas. Insatisfeitos com as constantes derrotas que a ideologia de gênero sofreu nos últimos anos no Brasil, o PSOL levou a matéria até o STF através da ADI 5668. Houve, novamente, uma grande manifestação. E deputados, ouvindo a voz do povo, solicitaram uma reunião, um encontro com o presidente do STF, que acolheu a solicitação inicialmente de retirada de pauta. Então, os deputados, ao solicitar, conseguiram o intento de não pautar, não votar, né? Mas veja, aqui é uma diferença muito grande entre arquivamento e tirar de pauta, né? Então, não significa uma vitória, significa que nós ganhamos um tempo, né? Então, o tempo qual é? É o tempo de esclarecimento, é o tempo de que as pessoas entendam o que é o gênero, manifestem-se novamente ao Congresso Nacional, porque caso contrário, não só neste caso, mas em outros tantos, nós veremos ainda o STF fazendo o mesmo caminho com o povo brasileiro. A lei proposta pelo PSOL segue uma tendência no Ocidente. Nos últimos anos, diversos países adotaram leis para punir aqueles que não respeitarem as novas nomenclaturas. No Canadá, a Suprema Corte condenou um pai por violência familiar após ele se recusar a chamar a sua filha de menino. A Corte ainda publicou uma ordem de proteção permitindo que ele fosse preso imediatamente, caso chamasse a sua filha de menina em público ou em privado. Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia aprovou uma lei que prevê multa e prisão por até 1 ano para quem deliberadamente e repetidamente usar os pronomes que não respeitem os gêneros neutros. Na Inglaterra, uma mãe de 38 anos foi presa em casa na frente de seus filhos por ter chamado uma mulher transgênero de homem no Twitter.
Esses fatos isolados estão virando um costume em diversos países e refletem uma cultura cada vez mais presente. Você em casa já parou para pensar? Você sabe a diferença entre sexo e gênero? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gênero e sexualidade. A gente vai discutir sobre gênero e natureza. O que é orientação sexual? O que é identidade de gênero? The first thing you need to know about gender is that it's not the same as sex. I think it's important to make a very clear distinction between the two terms gender and sex. Vamos falar sobre uma questão importantíssima: gênero e sexualidade. To imply that sex or gender is fixed and always the same is wrong. Tem muita gente que ainda não conhece essas palavras, as diferenças entre gênero e sexualidade. Qual é a diferença entre sexualidade e gênero? Nós realmente temos visto vários youtubers, personalidades, até artistas que nem deveriam ter essa autoridade intelectual, comentando essas questões de gênero. E sim, esse ativismo judicial e legislativo, através de propostas como essa ADI do PSOL, com projetos de lei que já foram apresentados por Jean Willis, Érica Cocai, etc. Todos eles se baseiam no conceito de gênero como distinção entre gênero e sexo. E uma das principais personalidades feministas na defesa da ideologia de gênero é a Judith Butler. Ela ficou bastante conhecida no Brasil porque recentemente veio para cá, causou muita polêmica a sua presença no país. You're not welcome. You guys are evil. Those ladies here want to make it official the pedophile. No, essa ideologia. You're not welcome here in Brazil. E ela mesma, Judith Butler, define pra gente gênero como essa dicotomia, né? Como essa diferenciação entre gênero e sexo. Aqui na página 25 do livro dela, um dos mais famosos, que é Problemas de Gênero, ela nos diz o seguinte: concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. E ela continua, diz ainda, não há razão para supor que os gêneros devam permanecer em número de 2. E continua na página 27. O próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Então, nasço homem, mas me comporto como mulher, me visto como mulher, então eu tenho um gênero que é diferente. Então, para a gente entender a teoria de gênero, política de gênero, perspectiva de gênero, igualdade de gênero ou ideologia de gênero, né? A gente tem que entender o seguinte: existe uma história que começa nos anos 60 e começa com a história do Dr. Manning, né? Um sexólogo, né, que de repente tem em suas mãos uma situação perfeita para uma teoria que ele faltava uma cobaia para a coisa funcionar. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis, então uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento, assistiram na televisão, para você ver a relevância e a autoridade que o Dr. John Money tinha, um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem
com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money era um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos 2 anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E o Dr. Diamond, investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas, acabou inclusive morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond então finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Então começou a refazer a sua biografia, a se informar sobre o que tinha sido dito sobre ele e contou para o mundo que esse experimento tinha sido fracassado e que tudo que o Dr. John Money escrevia nos seus livros, nas revistas científicas sobre esse caso, era uma mentira. Desde criança, o Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os 2 irmãos, e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os 2 pais, visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. But I'd never go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually, you wind up being who you are. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Então a gente vê que houve uma etapa em que essa teoria de gênero, esse conceito, embora ainda não tivesse esse nome, tentou se instalar através da ciência, né? Então tentou ser vendido como uma proposta científica. E nós vemos que fracassou como ciência. Alfred Kinsey, Dr. John Money, todas as personalidades que tentaram vender essa fluidez de gênero ou essa diferenciação sexual através da opção, da decisão, da educação, se demonstraram fraudes, né? Então todos esses experimentos foram fracassados. Mas se fracassaram como ciência, como é que a gente justifica eles continuarem prosperando como ideologia? Isso é muito importante. O movimento feminista abraçou essa ideia de ressignificação sexual. Então nós vemos lá na década de 40, 50, ao mesmo tempo em que fracassava cientificamente nas mãos do Dr. John Money,
surgia ideologicamente nas mãos das feministas. Das ondas feministas, a gente entende, tem a primeira onda, que é aquele caminho que estava se estruturando, o pessoal conhece do voto, tá? Mas ali ainda não tinha a teoria de gênero. Nós estamos falando das duas ondas, da segunda e da terceira onda. No movimento feminista de segunda onda é que surgem duas grandes pensadoras feministas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Beth Friedan, como americana, falava principalmente para as burguesas, e a Simone de Beauvoir, como uma francesa ligada ao socialismo, falava principalmente para as feministas de esquerda. Mas as duas tinham algo em comum: o desprezo pela feminilidade. Nós temos a principal obra do século XX que fundamenta tudo isso, que é de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher, pelo binarismo. Ela abre isso nos anos 49, ela vai falar, olha, as mulheres conseguiram os direitos civis e políticos, mas a mulher ainda não alcançou a liberdade. E por que não alcançou essa liberdade? Ela não alcançou ainda porque existe uma opressão do papel da mulher que ainda tem como opção no seu imaginário ser mãe, ser mulher em si. A Beth Friedan, por exemplo, publicou um livro chamado Mística Feminina. Ou seja, para ela, o feminino e a feminilidade são uma mística, um mito e uma invenção. Então ela difunde esse livro entre as americanas, dizendo que tudo que nós conhecemos como feminino, a maternidade, as preferências profissionais, como por exemplo enfermagem, pedagogia, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, a domesticidade, enfim, quaisquer características femininas são apenas propaganda e invenção masculina para oprimir as mulheres. Então a Beth Friedan vai vender essa ideia de que feminino não existe. A Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo, lá na França, vai escrever Não se nasce mulher, torna-se, relacionada principalmente ao materialismo e ao existencialismo do Sartre, que era seu amante. Ela começa a vender a ideia de que ser mulher ou ser feminina depende de uma decisão, de uma construção social. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Veja, essas são os primeiros frutos da ideia de gênero, embora ainda não se tenha esse nome. Tanto americanos quanto franceses, então, são envenenados com essa ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construções e, portanto, são falsas, de que são artificiais e de que não são naturais. Mas temos também a Júlia Kristeva, que diz, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então, veja, o feminismo que diz representar as mulheres, desde a segunda onda do movimento feminista, começa a trazer para a gente escritoras, pensadoras, protagonistas do movimento feminista que contestam a própria feminilidade e aí conseguem usar a ideologia de gênero a favor do movimento feminista. E é por isso que hoje nós dizemos que a ideologia de gênero é a terceira onda do movimento feminista. Então, Simone de Beauvoir abre um caminho que não só Friedan vai escrever sobre isso, mas outras tantas feministas começam a teorizar sobre a existência de uma mulher. Essa teoria vai ser desenvolvida posteriormente por outras feministas, por várias delas, mas principalmente por Butler. A sua principal obra, O Problema de Gênero, a subversão da identidade, já mostra no próprio subtítulo o que se pretende. Dizer que não há uma identidade, algo determinado. Como nós vimos no livro da Judith Butler,
Se o gênero é fluido, então ele também não pode ser reduzido ao número de 2. Nós já temos feministas que dizem que existem 5, 7, e feministas que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Nós temos então registros bizarros, por exemplo, de pessoas adultas que acham que são crianças, os seres humanos que acham que são um gato, que acham que são um tigre. Essas bizarrices já existem. É nesse momento em que os ideólogos de gênero conseguem criar a fluidez de gênero, ou o gênero fluido. Então, a sua obra, Butler, vai colocar essa ideia de que para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo, que isso foi uma imposição, que o gênero ele é de fato a libertação desse sistema, que o homem, quando fala sexo, e sexo masculino ou sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística. A patrulha ideológica elegeu sua mais nova inimiga, a língua portuguesa. Crescem nas redes e fora delas os que defendem a adoção do gênero neutro no nosso idioma. Ela e ele vai virar ele. Eles são amigos. Falar sobre a importância do uso de pronomes corretos com pessoas trans. Nossa, como você tá linda. Nossa, como você tá maravilhosa. Ela ou ele pode usar ele ou ela. My pronouns are they, them, theirs, and that's a non-negotiable. E aí você quer comentar alguma coisa na minha foto e você quer elogiar. E aí você escreve linda. Tá errado. Mas é também importante saber que alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. A gente precisa ter uma linguagem específica para nós, tá? E você tem que respeitar isso. No dia 12 de novembro de 2020, o Colégio Liceu Franco-Brasileiro enviou uma carta para os pais dos alunos dizendo que iria adotar a nomenclatura de gênero em seu vocabulário, sob o pretexto de renovar o seu compromisso com a promoção do respeito à diversidade. A nova linguagem adotada pela escola pretende combater o machismo e o sexismo contra crianças que não se identificam como homem ou mulher. Essa ideia de usar esses pronomes neutros e trocar as letras pelo X, né, trocar o A e o O pelo X, ou pelo arroba, ou pelo E, não é uma ideia nova. Inclusive, a Monique Wittig, muito citada pela Judith Butler, uma das teóricas que ela mais cita no seu livro Problemas de Gênero, já defendia essa alteração. Então, quando começou isso com, por exemplo, a exclusão dos termos pai e mãe, troca por progenitor 1 e progenitor 2, já se estava aplicando uma ideia que é da Monique Wittig. Para Monique Wittig, esta feminista de terceira onda, a linguagem é uma das maiores forças opressoras. E no caso do Ocidente, a linguagem é machista e falocêntrica, na opinião dela, da Monique Wittig. E por isso a importância de alterá-la. Então começa-se falando de defesa da identidade de gênero, e começa a se desconstruir a própria língua. É claro que nós temos em outros países o artigo neutro. Agora a língua portuguesa é diferente. E aí começa a se querer colocar algo que não é nem próprio do nosso imaginário, da nossa realidade, da própria língua. E aí nós temos a escola no Rio de Janeiro, Pedro II, publicamente foi conhecida, que na sua prova foi retirada uma foto, foi colocada na internet esta prova, em que a palavra está lá, o apagado, né? Você vê a lux, alterando a língua, pleiteando a ideia de mudança de costumes e a partir de uma nova ética. O gênero faz parte dessa compreensão de uma nova ética a ser aplicadas via educação, começando da mais tenra idade a desconstruir a sexualidade, a identidade humana pelos modos de compreensão de uma criança. A escola é muito importante. A escola é o ambiente que, para que a revolução, a compreensão do que elas têm em mente, dê certo. Então precisa começar desde a mais tenra idade. Então, se fizer isso com a teoria de gênero, nós vamos ter, dentro de 30 anos, uma sociedade muito modificada, uma sociedade de fato transformada, como de fato elas escrevem nos seus livros. Então nós vamos encontrar muitas citações, sempre falando de transformação social, de uma nova sociedade, de um novo normal, né? Esse novo normal que passa pela questão de gênero, por uma nova compreensão das relações.
O lobby LGBT também chegou aos esportes. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional decidiu alterar as regras para a participação de atletas transexuais em competições oficiais. Desde então, o comitê entende que não se faz mais necessária a cirurgia de troca de sexo, passando a exigir dos atletas apenas o controle do nível de testosterona abaixo de 10 nmol por litro de sangue, durante pelo menos 12 meses antes da competição. Foi uma manobra política apenas, porque não teve nenhum embasamento científico, nenhuma pesquisa, nenhuma análise da biologia humana. Foi simplesmente baseado em um artigo e o COI usou esse único artigo para mudar toda uma política, não apenas muito prejudicial para as mulheres, mas que coloca em xeque também as próprias políticas antidoping, né? Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Em 2017, a Superliga Feminina de Vôlei recebeu seu primeiro atleta transexual. Tiffany Abreu, que nasceu Rodrigo, trocou de sexo aos 28 anos quando ainda jogava voleibol masculino em pequenas ligas da Europa. Quando atleta masculino, Rodrigo nunca obteve destaque nas competições em que atuou, mas sua performance na Superliga Feminina foi bem diferente. Para você ter uma ideia, esta semana, na derrota do Bauru para o Praia Clube por 3-2, com 39 pontos no jogo, a Tiffany bateu a marca de uma atleta consagrada na Superliga. O recorde anterior de 37 pontos pertencia a Tandara, do Osasco, uma das principais jogadoras do Brasil. É justamente esse rendimento acima da média que tem gerado polêmica. Ela está lutando pelos direitos dela, mas também tem a força física que é muito diferente da nossa. Ela vai soltar mais. A fibra muscular dela é muito mais forte. O corpo é diferente de uma mulher. Acho que se não existisse diferença entre masculino e feminino, a nossa rede teria 2,43, igual a deles tem. Mas um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardinho. A transgender high school athlete who is biologically a male took first place in both the 100 and 200 meter dash at Connecticut's Girls Track and Field State Championships. When I'm at the start of the race, when I'm lining up and getting into my blocks, everyone already knows the outcome. Those two athletes are going to come 1 and 2, and everyone knows it. It's very frustrating and heartbreaking when us girls are at the start of the race and we already know that these athletes are going to come out and win, no matter how hard you try. Essa política de falsa inclusão, que vai excluir mulheres em todas as esferas, ela começa a atingir em cheio aí a vida universitária das meninas, né? Muitas meninas e meninos também, com aptidões atléticas, eles investem tempo, dinheiro, treinamento exatamente para conseguir bolsas atléticas para boas universidades. E o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que agora essas bolsas elas começaram a ser distribuídas para meninos biológicos, meninos de 16, de 17 anos que estão tomando lugares das meninas. Se uma menina perdesse uma bolsa atlética para um menino, já seria o suficiente para a gente tá lutando essa batalha toda. O problema é que não é uma, são centenas de meninas já nos Estados Unidos perdendo bolsas para meninos biológicos. E o pior de tudo é que todas essas propostas são vendidas como se fossem melhorar a vida das pessoas. Como se homossexuais, como pessoas que não se identificam com seu próprio gênero, que sofrem de disforia de gênero, fossem ter a sua vida facilitada ou seus problemas atenuados. Tanto pelo uso do pronome neutro, como essas campanhas anti-bullying na escola, o que na verdade não acontece. Você está vendendo uma ilusão para essas pessoas e essa é a maior gravidade de tudo isso. E associações de pediatras de todo mundo, médicos, têm lançado boletins, pareceres a esse respeito. E um dos documentos mais famosos sobre isso é um que foi emitido pela Associação Americana de Pediatras, com 8 tópicos falando sobre sexo e sobre gênero. E num desses tópicos eles falam, por exemplo, que quando uma criança tem uma dificuldade com relação à sua percepção de sexo, esse problema provavelmente está na mente e não no corpo. Então essas medidas de aplicar
em crianças tratamentos hormonais ou mesmo os mais invasivos, como cirurgias, né, mutilar crianças por causa de um problema que ela está referindo, isso mais atrapalha do que ajuda essas crianças. Inclusive, como essa mesma associação de pediatras já notificou, 40% dos transgêneros se suicidam, ou seja, de cada 10 pessoas submetidas a todos esses tratamentos de mudança de sexo, cirurgias e hormônios, de cada 10, 4 se suicidam. É um número muitíssimo alto. Além disso, a mesma associação de pediatras já notificou que o índice de suicídio é 20 vezes maior entre aqueles que fazem uso de tratamento hormonal, de mudança de sexo, que ressignificam o seu sexo. Então, por que buscar imediatamente, por que usar como primeira via justamente o que mais traz problemas para essas crianças e adolescentes? Parece, na verdade, um ato de desamor, de falta de empatia e não de proteção, como dizem ser as intenções dos movimentos GLS ou do movimento feminista. Existem absurdos em nome de crenças, né? E esta é uma delas, né? De um grupo que quer colocar que um professor não possa mais chamar de aluno, aluna, menino, menina. Free speech is the mechanism by which we keep our society functioning. It's a consequence of free speech and the ability to speak. People can put their finger on problems, articulate what those problems are, solve them, and come to a consensus. And we risk losing that. With Bill C-16 and its surrounding legislation, it's the first time I've seen in our legislative history where people are attempting to make us speak their language. But as soon as the government decides that they have the right to decide what I have to say because of some false altruism on their part or some underlying and unexpressed ideology, then the answer to that is no damn way. E a confusão interior, como aconteceu no caso do Dr. Money com o Brian, né? Vendo ali o que acontece na vida dele, todo mundo falando para ele que ele não é aquilo que ele vê que ele é de fato. O que acontece com isso? Bom, aumento de suicídios, então que se recordem desse documentário, né? Se aumentar os índices de suicídios, se aumentarem a depressão, porque os remédios que mais se vendem no país são ansiolíticos, antidepressivos, por uma faixa etária que vai desde os 19 aos 29 anos de idade, que não tem trauma suficiente nem para poder receber essa medicação. Então você imagina jovenzinhos que tem um problema de identidade. Então a perspectiva real de uma sociedade assim é uma sociedade doente, uma sociedade que impede de você ser e de você falar livremente. Isso em nome de uma lei, né? Em nome de, por lei você impõe e você impede as pessoas de serem livres. Se queria libertar as pessoas, e no entanto o que está se fazendo é escravizando. E não precisamos ir muito longe, né? Nós falamos do caso do Dr. John Money, que fez um experimento violento e criminoso com 2 crianças, mas nós temos um exemplo também aqui no Brasil. Recentemente, um par de lésbicas realizou um experimento caseiro de gênero com uma criança brasileira. Esse caso ficou muito famoso porque o menino Juan tinha apenas 9 anos. As 2 lésbicas cortaram o pênis do menino Juan com um instrumento rudimentar de casa mesmo, da cozinha. E esse menino ficou mais de 1 ano sofrendo dores, provavelmente inflamação e infecção, por ter sido mutilado pela própria mãe e acabou morrendo, né? 1 ano depois desse experimento rudimentar. E as justificativas e os motivos dessas lésbicas feministas para fazer isso com o menino não era outro senão transformação de gênero. Pela primeira vez em 6 décadas de história, uma mulher trans vai disputar o concurso Miss Brasil. Aos 4 anos de idade, tinha pedido para a mãe para usar roupas de menino e trocar de nome. Qual o banheiro deve ser usado por uma pessoa transexual? A discussão está parada no Supremo Tribunal Federal. A Justiça de Mato Grosso autorizou a mudança do registro de nascimento de uma criança de 9 anos que nasceu menino, mas se comporta e se vê como menina. O juiz de Balneário Camboriú julgou procedentes 5 pedidos de troca de nome e gênero. É uma decisão inédita em Santa Catarina. O processo trata-se do primeiro passo na busca pelos direitos dos transexuais.
O slogan do evento nesta edição foi Poder para LGBTI+. Nosso voto, nossa voz. A intenção é afirmar em um ano de eleições a importância do engajamento político e da escolha de candidatos alinhados com o pensamento desses grupos. 25 pessoas trans foram eleitas para câmaras municipais do país nestas eleições, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.